Era uma manhã fria de outono em Roma, e o Vaticano, sempre um lugar de mistério e reverência, parecia ainda mais imerso em um silêncio inquietante. As ruas ao redor da Praça de São Pedro estavam desertas, como se a cidade aguardasse algo grandioso, mas inexplicável. Poucos sabiam que naquele dia o mundo estaria prestes a ser abalado por um evento tão incomum quanto assustador. Na pequena igreja de Santa Maria, uma criança de apenas 4 anos estava prestes a chocar o mundo. Seu nome era Sofia, uma menina de cabelos loiros e olhos tão azuis quanto o céu claro daquela manhã. Ela não sabia que estava prestes a revelar um segredo capaz de fazer ruir as fundações de séculos de história. Sofia nunca foi uma criança comum. Desde muito pequena, demonstrava uma sensibilidade rara, como se algo dentro dela fosse diferente. Sua avó, que a criava desde o nascimento, sempre falava sobre os olhos de uma velha alma que a menina possuía. Mas ninguém poderia imaginar o que isso realmente significava. Naquele domingo, a igreja estava repleta de fiéis, todos aguardando a missa que, como de costume, seria conduzida pelo padre Giovanni. No entanto, naquele dia, algo estranho aconteceu. Enquanto as orações começavam, Sofia, que estava sentada ao lado de sua avó, levantou-se de repente e caminhou até o altar. O silêncio na igreja se fez profundo. As pessoas olharam atônitas, esperando que alguém a impedisse, mas ninguém fez nada. A pequena Sofia continuou seu caminho até a frente da igreja, onde, em um gesto surpreendente, se virou para os presentes. Foi quando ela falou pela primeira vez. "Eu sou Madre Teresa", disse ela com uma clareza que não correspondia à sua tenra idade. O tom de sua voz, embora infantil, carregava uma gravidade incomum, como se ela realmente acreditasse no que dizia. O murmúrio que se espalhou pela igreja foi imediato. Ninguém sabia o que pensar. Algumas pessoas riram, achando que era uma brincadeira inocente de criança. Outros, no entanto, começaram a olhar para ela com uma mistura de espanto e reverência. Mas o mais estranho estava por vir. Sofia, com os olhos fixos no altar, começou a narrar eventos da vida de Madre Teresa, detalhes específicos que ninguém poderia saber. Ela falava sobre momentos íntimos da vida da santa, sobre conversas secretas com o Papa, sobre a fundação das missionárias da caridade e até mesmo sobre momentos de sua morte. O mais chocante, no entanto, foi quando Sofia começou a descrever com detalhes um segredo que nunca havia sido revelado publicamente. "Eu vi os segredos do Vaticano", ela disse, sua voz mais firme do que nunca. "Eu sei o que vocês esconderam. Sei o que aconteceu naquele dia fatídico, em que o Vaticano fez escolhas que mudaram o rumo da história. A igreja, antes silenciosa, agora estava cheia de murmúrios e olhares incrédulos. A avó de Sofia, que estava paralisada pela cena, tentou se levantar para pegar a menina e levá-la de volta ao banco. Mas algo a impediu. Algo na maneira como Sofia estava falando, na profundidade de suas palavras, fez com que ninguém se atrevesse a interromper o que parecia ser uma mensagem, uma revelação que estava além da compreensão de todos. As pessoas começaram a se perguntar: o que estava acontecendo? Como uma criança tão jovem poderia saber de coisas que aconteceram há décadas? Como ela poderia falar com tanta certeza sobre a vida de uma das figuras mais veneradas do mundo? Enquanto isso, no Vaticano, os membros da igreja começaram a receber notícias do que estava acontecendo naquela pequena igreja em Roma. O rumor se espalhou rapidamente e a reação foi imediata. Alguns pediram que a criança fosse levada ao Vaticano imediatamente, enquanto outros estavam mais céticos, tentando encontrar uma explicação lógica para o que parecia ser uma simples coincidência ou até mesmo um truque de criança. Mas a verdade era que ninguém sabia o que estava acontecendo. E a partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. O dia seguinte foi marcado por um frenesi incomum em Roma.
A pequena igreja de Santa Maria, antes um local de culto pacífico, agora se tornara o centro de uma onda de especulações e investigações. Sofia, a menina de 4 anos, estava em casa com sua avó, mas todos os olhos estavam voltados para ela. Como uma criança tão jovem poderia saber detalhes tão específicos sobre Madre Teresa e o Vaticano? Havia uma explicação lógica? Ou o que aconteceu na igreja era algo que desafia a compreensão humana? Na manhã seguinte, jornalistas, pesquisadores e até membros da igreja começaram a se aglomerar na porta da casa de Sofia, esperando uma explicação. A avó de Sofia, Clara, estava visivelmente perturbada. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que sua neta não era uma criança comum. Embora sempre soubesse que Sofia possuía uma inteligência extraordinária, nunca imaginou que ela pudesse carregar dentro de si algo tão profundo e misterioso. A avó, apesar do pânico, sabia que precisava proteger a menina. As visitas começaram a ser agendadas, mas Clara se mostrava relutante em permitir que Sofia falasse com mais pessoas, especialmente com estranhos. Mas Sofia parecia calma, como se soubesse o que estava acontecendo e, de algum modo, estivesse apenas cumprindo uma missão que mal compreendia. Naquele dia, o padre Giovanni, que havia presenciado a estranha revelação da menina no dia anterior, foi um dos primeiros a chegar. Ele estava determinado a encontrar uma explicação, mas também estava inquieto. Nunca havia testemunhado algo tão desconcertante. Em sua cabeça, ele tentava se convencer de que poderia ser um erro de percepção, um momento de confusão causado pela excitação da igreja. No entanto, ele sabia que o que Sofia disse era impossível de ignorar. "Como você sabe dessas coisas, Sofia?" perguntou o padre Giovanni, sentado à mesa da sala de estar, com os olhos fixos na menina, que parecia mais velha do que sua idade indicava. Ela não parecia assustada. Ao contrário, estava tranquila, quase serena, como se já soubesse o que ele queria perguntar. Sofia olhou diretamente para ele e respondeu com uma calma surpreendente. Eu vi tudo. Eu sou ela, padre. Eu fui ela e posso ver o que ninguém mais pode ver." O padre Giovanni sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era possível, ele pensou. Como uma criança poderia fazer tais afirmações? Como ela poderia afirmar ser Madre Teresa e ter acesso aos segredos mais profundos do Vaticano? No entanto, os detalhes que ela descrevia eram impossíveis de ignorar. Ela falou sobre o trabalho de Madre Teresa com os mais necessitados, sobre encontros secretos com líderes da igreja e até sobre as tensões internas dentro do Vaticano. Sofia detalhou coisas que eram conhecidas apenas por um círculo muito restrito de pessoas, coisas que nunca haviam sido publicamente divulgadas. Como poderia ela saber disso? Enquanto isso, Clara começou a questionar sua própria compreensão da realidade. Ela se lembrava de que, quando Sofia tinha apenas 2 anos, a menina havia começado a fazer declarações estranhas. Ela falava sobre lugares distantes, sobre figuras históricas que jamais poderia ter conhecido, mas nunca havia dado muita atenção a essas palavras, tratando-as como fantasias infantis. Agora, no entanto, ela se perguntava se talvez essas palavras tivessem algum significado mais profundo. Para piorar as coisas, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Sofia, sempre uma criança observadora, começou a fazer afirmações sobre a casa de Clara que não faziam sentido. Ela descrevia detalhes específicos sobre a casa que só poderiam ser conhecidos por alguém que tivesse vivido ali por muitos anos. Detalhes minuciosos que Clara jamais compartilhara com ninguém, mas que Sofia parecia conhecer com uma precisão inquietante. Em uma noite, enquanto Clara estava na cozinha, Sofia entrou e disse, sem olhar para ela, "Você vai se lembrar de tudo, vovó. De tudo o que aconteceu aqui."
Clara congelou. As palavras de Sofia não faziam sentido, mas o tom da voz, a certeza com que ela as disse, fez com que Clara sentisse um calafrio subir pela espinha. Ela sabia que algo estava muito errado. Não se tratava apenas de uma criança que estava fazendo afirmações confusas. Algo mais estava acontecendo, algo que ia além da compreensão humana. O padre Giovanni, por sua vez, começou a pesquisar sobre as histórias relacionadas ao Vaticano que Sofia mencionava. Ele procurou por pistas, por qualquer informação que pudesse sugerir que a menina estivesse apenas imitando algo que havia lido ou ouvido. Mas não encontrou nada. Pelo contrário, quanto mais ele investigava, mais ele se via imerso em uma teia de mistérios que parecia se entrelaçar com as palavras de Sofia. Havia, porém, algo que o inquietava ainda mais. Sofia mencionou um segredo, algo profundamente oculto dentro das paredes do Vaticano. Um segredo que, se revelado, poderia mudar para sempre a história da Igreja Católica. Mas o que seria esse segredo? E por que uma criança tão jovem parecia saber dele com tanta clareza? E à medida que o mistério se intensificava, um número crescente de pessoas começava a acreditar que Sofia não era apenas uma criança com uma imaginação fértil. Ela poderia ser alguém ou algo mais, algo que não se poderia compreender. E o que ela estava prestes a revelar poderia ser tão chocante que o mundo jamais poderia voltar a ser o mesmo. À medida que os dias passavam, o comportamento de Sofia só se tornava mais desconcertante. Sua avó, Clara, sentia um misto de preocupação e medo. Ela não sabia mais o que pensar. Durante as noites, Sofia ficava acordada por horas, olhando fixamente para a janela, como se visse algo que ninguém mais podia enxergar. Quando questionada, apenas respondia com um sorriso sereno. Eu estou esperando. Eu sei que virão me buscar. O padre Giovanni, cada vez mais cético, decidiu consultar especialistas. Talvez, pensou ele, fosse algo psicológico. Talvez a criança estivesse sofrendo de alguma condição mental, uma espécie de transtorno de identidade ou confusão cognitiva. Mas o que ele descobriu foi ainda mais perturbador. Ele procurou o Dr. Alessandro Rossi, um renomado psicanalista especializado em fenômenos inexplicáveis e casos de suposta reencarnação. Quando o padre explicou o caso de Sofia, o doutor Rossi não hesitou em aceitar a investigação, mas advertiu: Padre, o que estamos lidando pode ser mais profundo do que apenas uma condição psicológica. O que você está descrevendo não é comum, e o segredo que ela diz saber, isso é algo que precisa ser compreendido com cuidado. O Dr. Rossi iniciou suas sessões com Sofia, tentando entender o que estava acontecendo dentro de sua mente. Ele a interrogou de maneira calma e meticulosa, mas sempre se deparava com respostas ainda mais misteriosas. Sofia não respondia como uma criança normal. Suas respostas pareciam feitas de uma sabedoria que desafiava a idade dela, e por vezes ela falava como se fosse alguém muito mais velho, alguém que tivesse vivido muitas vidas. Em uma das sessões, Dr. Rossi tentou forçá-la a falar sobre as visões que ela dizia ter. Ele perguntou: Sofia, você lembra de algum lugar, de algum momento, algum rosto que você viu em suas memórias? Pode me contar mais sobre essas pessoas? Sofia o olhou, seus olhos profundos e fixos nos dele. Então, com a mesma calma inquietante, ela disse: Eu vejo os rostos das pessoas que viveram antes de mim. Eles estão comigo o tempo todo. Eu vejo o Papa, vejo Madre Teresa, vejo outros que ninguém mais conhece. E eu vejo o segredo deles. Eles estão escondendo algo, mas eu sei. O Dr. Rossi ficou desconcertado. Sofia estava começando a revelar mais do que ele imaginava. As palavras dela indicavam uma clareza que não deveria existir em uma criança tão jovem. E as coisas que ela mencionava eram impossíveis de ter sido adquiridas por simples aprendizagem ou informação. Nenhuma criança teria acesso a essas lembranças, a esses pensamentos.
Como ela sabia de tantos detalhes secretos sobre o Vaticano? Como ela podia falar de algo tão profundamente oculto e, ao mesmo tempo, tão relevante para a história da Igreja Católica? Enquanto isso, os membros da Igreja, cada vez mais divididos sobre o que estava acontecendo, começaram a tomar medidas mais drásticas. Alguns, como o cardeal Giuseppe Ferraro, exigiram que Sofia fosse levada imediatamente para o Vaticano, onde a situação poderia ser analisada de forma mais controlada. Outros, mais cautelosos, sugeriram que talvez fosse melhor esperar e observar, pois o mistério ainda não estava completamente claro. O temor de que a situação pudesse tomar uma direção que desafiasse a autoridade da Igreja era grande. Em Roma, a história de Sofia começou a se espalhar como fogo. Os jornais, a televisão e as redes sociais estavam repletos de teorias sobre o que estava acontecendo. Alguns acreditavam que Sofia era uma reencarnação de Madre Teresa. Outros, mais céticos, acreditavam que tudo não passava de uma tentativa de engano, uma história criada por uma criança para chamar a atenção. Mas havia aqueles, em menor número, que começavam a acreditar que talvez, de alguma forma, Sofia fosse o veículo de uma verdade maior, uma verdade que a Igreja não queria revelar. A pressão estava crescendo. Em uma tentativa de esclarecer o caso, o Vaticano decidiu enviar um de seus representantes mais poderosos para investigar o que realmente estava acontecendo. O cardeal Ferraro, um homem de posição elevada, chegou à casa de Sofia, acompanhado de outros membros da igreja. Ele olhou para a menina com um olhar desconfiado, mas havia algo em seu olhar que parecia genuinamente preocupado. Ele queria respostas. "Você pode nos dizer o que sabe, Sofia?" perguntou ele com uma calma forçada. "Você está dizendo coisas que ninguém mais sabe. Como você sabe desses segredos? O que você viu?" Sofia olhou para o cardeal e, pela primeira vez, sua expressão mudou. Seus olhos, antes serenos, pareciam brilhar com uma intensidade estranha. Ela sorriu e disse, quase em um sussurro, "Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que eles escondem. A verdade está em suas mãos, cardeal, mas vocês não querem vê-la." O cardeal, desconcertado, tentou entender o significado de suas palavras. Sofia estava claramente se referindo a algo que ele não compreendia completamente. Mas mais importante, ela estava começando a provocar uma sensação de medo em todos os que estavam ao seu redor. Ao longo dos dias seguintes, os questionamentos aumentaram. As reuniões no Vaticano se tornaram mais frequentes e os especialistas começaram a ser chamados para tentar entender o fenômeno. Mas quanto mais eles investigavam, mais o mistério se aprofundava. Sofia parecia saber coisas que ninguém mais sabia. Suas palavras estavam desafiando a própria estrutura de poder da Igreja, e o segredo que ela afirmava conhecer estava cada vez mais envolto em um manto de escuridão. Enquanto isso, a avó Clara começava a questionar o que estava acontecendo. Ela sabia que algo estava profundamente errado, mas não conseguia compreender o que exatamente. Era como se sua neta estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. A realidade de uma criança inocente e a de alguém que conhecia os segredos mais profundos da humanidade. Clara, sentindo que a situação estava se tornando mais perigosa, começou a se perguntar até onde Sofia poderia ir com suas revelações. A investigação do Vaticano estava se tornando cada vez mais tensa e incerta. A pequena Sofia, que antes era apenas uma criança com uma curiosidade imensa, agora se tornava o centro de um turbilhão de perguntas e preocupações. As autoridades da Igreja tentavam manter o controle da situação, mas, a cada passo que davam, mais se distanciavam de qualquer explicação lógica. Cada reunião, cada encontro parecia levar a mais perguntas, sem nenhuma resposta concreta. Mas foi em uma noite fria, durante uma nova sessão com o Dr. Rossi, que Sofia fez uma revelação que calou todos os presentes. A menina, sentada em uma cadeira simples, olhou com seus olhos azuis penetrantes para o psicanalista
e, como se estivesse falando de algo comum, disse: "Eu vi o que aconteceu com o Papa João Paulo I. Eu vi o que aconteceu naquela noite em que ele morreu. O segredo que ele descobriu antes de ser silenciado. Ele sabia de tudo." O Dr. Rossi ficou paralisado. O Papa João Paulo I, o pontífice que morreu misteriosamente apenas 33 dias após ser eleito, era um nome coberto por um manto de mistério. A morte repentina e sem explicação de um papa que, alegadamente, tinha começado a investigar questões internas do Vaticano sempre foi uma das maiores questões não resolvidas da Igreja. Havia rumores de que ele descobrira algo tão devastador que sua morte não poderia ser considerada apenas uma fatalidade, mas ninguém sabia ao certo o que acontecera naquela época. Sofia, com um ar de absoluta convicção, continuou: "Eles mataram ele porque ele sabia demais. Sabia do segredo que vocês estão tentando esconder. Ele queria revelar tudo, mas ele não conseguiu. Eles não deixaram." O Dr. Rossi, embora preparado para o inexplicável, estava completamente atônito. Como uma criança poderia ter acesso a tais detalhes? Mas ainda, como ela poderia ter visto algo tão específico, algo que nenhum de nós havia sido capaz de provar ou entender até hoje? O Papa João Paulo I tinha morrido em 1978, décadas antes do nascimento de Sofia. Como ela poderia saber disso? A sala ficou em um silêncio absoluto. Até mesmo os assistentes do Dr. Rossi, que estavam presentes, pareciam em choque. O padre Giovanni, que havia acompanhado a sessão, não sabia o que dizer. Ele tentava racionalizar tudo o que acontecia, tentando encontrar uma explicação, mas as palavras de Sofia eram irrefutáveis. Ela estava falando de algo que ninguém sabia, algo que nunca foi confirmado. "Você pode nos contar mais, Sofia?" perguntou o Dr. Rossi, tentando retomar o controle da situação. Mas Sofia já havia se levantado da cadeira, andando em direção à janela da sala, como se estivesse olhando para algo muito distante, além daquelas paredes. Ela respondeu com a voz mais sombria que ele já havia ouvido: "Eu vejo as sombras que vocês tentam apagar." O Papa João Paulo I não morreu por acaso. Eles o mataram porque ele descobriu o maior segredo da Igreja. Eles o mataram para proteger o que está escondido aqui, no Vaticano. E agora eu sei o que é. As palavras de Sofia ecoaram pela sala como um trovão. Ninguém sabia o que fazer ou como reagir. A simples menção de um segredo oculto no coração do Vaticano, um segredo que poderia abalar toda a estrutura da Igreja, fazia com que todos se sentissem incrivelmente pequenos diante da magnitude do mistério. Mas o que mais assombrou a todos foi a sensação de que Sofia não estava apenas falando de algo que ela sabia. Ela falava com uma certeza que parecia vir de um lugar muito mais profundo. Como ela poderia ter acessado esse conhecimento? A resposta parecia escapar de todos, como se estivesse flutuando em um espaço que ninguém mais poderia alcançar. Enquanto isso, no Vaticano, a revelação de Sofia já começava a gerar uma onda de reações. Alguns membros da Igreja estavam em pânico, temendo que a verdade começasse a se espalhar. Outros tentavam desacreditar a criança, alegando que ela estava apenas imitando algo que ouvira ou lera. Mas, no fundo, sabiam que havia algo de muito estranho em tudo aquilo. Algo que não poderia ser facilmente ignorado. Foi então que, em um gesto desesperado para conter o impacto das palavras de Sofia, o Vaticano enviou um emissário para tentar trazê-la ao Vaticano para que uma investigação formal fosse conduzida. O cardeal Ferraro, o homem que anteriormente havia tratado Sofia com certo ceticismo, agora começava a perceber a magnitude do que estava acontecendo. Ele, que acreditava em explicações lógicas e racionais, não podia mais ignorar o que estava diante dele. Sofia não estava apenas falando como uma criança. Ela estava falando com uma clareza assustadora, com uma sabedoria que não se encaixava em sua idade. Sofia foi levada até o Vaticano, onde foi colocada sob observação.
Mas assim que chegou, mais uma vez ela surpreendeu a todos. Ao entrar na capela do Vaticano, ela se ajoelhou diante do altar, fechou os olhos e disse, com uma voz suave: "Eu vejo tudo. Eu vejo o que está guardado neste lugar. Eu sei o que está enterrado nas cavernas escuras do Vaticano, e ninguém vai impedir que a verdade venha à tona." Cardeal Ferraro, que estava em silêncio, observando tudo, não conseguiu esconder o medo que começou a surgir em seu peito. Havia algo em Sofia que desafiava tudo o que ele acreditava ser possível. Como uma criança tão jovem poderia saber de tantos segredos, de tantas coisas ocultas, de eventos históricos que ninguém mais conseguia compreender? Enquanto Sofia ficava em silêncio, olhando para o altar, o mundo parecia congelar ao seu redor. E nesse momento, ficou claro para todos. O que ela sabia era muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E o segredo do Vaticano, o segredo que ela afirmava conhecer, poderia finalmente ser revelado ao mundo. O Vaticano estava imerso em um estado de agitação crescente. O mistério em torno de Sofia, a menina de 4 anos que alegava ser Madre Teresa e possuía conhecimentos profundos sobre segredos históricos da Igreja, havia tomado proporções inimagináveis. Cada palavra que ela dizia parecia carregar um peso maior do que qualquer um estava disposto a carregar. As autoridades religiosas estavam desesperadas para entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, para evitar que a verdade, se existisse, fosse revelada ao mundo. Sofia havia sido levada ao Vaticano e, por mais que tentassem protegê-la, algo dentro dela parecia mais forte que qualquer obstáculo. Ela não estava mais apenas falando sobre Madre Teresa ou sobre os segredos de João Paulo I. Ela estava começando a falar sobre algo ainda mais profundo, algo enterrado nas sombras da história da Igreja, que poderia abalar a própria fundação do Vaticano. Em uma tarde, enquanto estava sentada em um dos jardins internos do Vaticano, Sofia teve um momento de quietude. Seu olhar estava distante, como se estivesse vendo algo além daquele mundo. Sua avó, Clara, que a acompanhava, estava sentada ao seu lado, mas também sentia a tensão no ar. Clara não entendia o que estava acontecendo com sua neta, mas sabia que não podia mais ignorar os sinais. Algo estava se desenrolando diante deles. Algo que parecia sair dos próprios limites da realidade. Sofia se virou lentamente para Clara e falou, sem qualquer emoção aparente: "Eu estou começando a lembrar de quem eu realmente sou. Não sou apenas Madre Teresa. Fui muitos antes dela. Fui alguém mais, muito antes dessa vida." A avó, embora assustada, não conseguiu disfarçar sua preocupação. "O que você quer dizer, Sofia? O que está acontecendo com você?" Ela perguntou com a voz tremendo, sem saber se deveria acreditar no que estava ouvindo. Mas Sofia, com um sorriso enigmático, respondeu: "Eu fui uma mulher muito poderosa, antes de Madre Teresa, antes de todas as outras vidas. Eu vi o que vocês não conseguem ver, vovó. Eu vi o que está escondido nas cavernas mais profundas do Vaticano. Eu vi o que os outros não querem que vocês saibam." As palavras de Sofia foram como um golpe, abalando Clara até o fundo de sua alma. Como poderia sua neta, uma criança tão pequena, falar com tanta certeza e sabedoria? Ela não estava apenas lembrando de vidas passadas. Ela estava falando sobre uma verdade que ninguém mais conhecia. Uma verdade que estava guardada, escondida, talvez até temerosa de ser revelada. Em sua mente, Clara começou a entender que o que estava acontecendo com Sofia não era apenas um fenômeno inexplicável, era algo muito maior. Sua neta não era uma criança comum. Ela parecia carregar em si as respostas para um mistério que tinha sido esquecido por muito tempo, um segredo guardado com tanto zelo que ninguém ousava sequer mencioná-lo. Enquanto isso, o Vaticano estava começando a reunir suas forças para enfrentar o que estava se desenrolando. Cardeais e bispos começaram a se reunir em sessões fechadas, discutindo o futuro de Sofia.
Alguns estavam temerosos com a revelação iminente, acreditando que isso poderia ter consequências irreversíveis para a igreja. Outros estavam mais céticos, tentando entender o que realmente estava acontecendo com a criança. Mas a verdade era que ninguém tinha as respostas. O segredo que ela afirmava saber estava além da compreensão de todos. E foi naquele momento, durante uma reunião privada no Vaticano, que Sofia fez a sua primeira revelação verdadeira sobre o segredo que ela dizia conhecer. Quando um dos cardeais tentou questioná-la sobre o que ela sabia, Sofia de repente levantou os olhos para ele e disse: "Você não vai conseguir esconder isso para sempre. O segredo de vocês não é só sobre Madre Teresa ou o Papa João Paulo I. Há algo mais, algo muito mais profundo." Todos na sala ficaram em silêncio, aguardando sua próxima palavra, como se de alguma forma as palavras da criança pudessem mudar o destino da igreja. Sofia continuou: "Eu vi o que aconteceu com o tesouro perdido de Roma. Eu vi o que foi enterrado, o que foi escondido dentro das paredes do Vaticano, esperando o momento certo para ser revelado. E agora esse momento chegou." A sala ficou completamente tensa. O tesouro perdido de Roma, algo que poderia ser tão monumental, tão valioso, que poderia mudar a história do cristianismo e da própria igreja. Sofia parecia saber disso. E o pior de tudo era que suas palavras estavam começando a fazer sentido. O cardeal Ferraro, o homem que até então havia tentado desacreditar a menina, agora estava em um estado de total perplexidade. Ele olhou para Sofia com um misto de medo e admiração. Se a criança estivesse certa, e se ela realmente tivesse visto algo que ninguém mais havia visto, o mundo inteiro poderia mudar. Durante os dias seguintes, o clima no Vaticano tornou-se ainda mais carregado. Sofia estava agora sendo vigiada por segurança pesada, mas ninguém poderia negar o que ela estava dizendo. Ela começava a descrever, com precisão assustadora, locais específicos dentro do Vaticano, lugares que ninguém fora do círculo interno da igreja conhecia. E ela falava com tal certeza, com tal clareza, que ninguém mais podia negar o fato de que ela estava de alguma forma conectada a algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E então chegou o dia. O dia em que a verdade, segundo Sofia, seria finalmente revelada. O Vaticano estava em um estado de alerta, com todos esperando ansiosamente para ver o que aconteceria quando o mistério fosse finalmente desvendado. Mas ninguém sabia o que Sofia realmente faria quando o momento chegasse. O que ela sabia? O que estava prestes a acontecer? A tensão no ar era palpável. O mundo estava prestes a descobrir o que Sofia, a menina de 4 anos, sabia. E se fosse verdade, isso poderia mudar a história de todos, para sempre. O Vaticano estava em um estado de agitação frenética. Os corredores estavam vazios, exceto por algumas figuras escuras que circulavam em silêncio. O que havia acontecido nos últimos dias parecia estar fora de controle, com os membros mais altos da igreja divididos entre tentar desacreditar a história de Sofia e, por outro lado, temendo que ela realmente estivesse prestes a revelar um segredo que poderia abalar as fundações de séculos de poder e tradição. Sofia, entretanto, parecia tranquila. Sua serenidade era quase desconcertante, como se ela soubesse que o fim estava próximo, ou talvez que o fim não fosse o fim, mas o começo de algo muito maior. Na manhã do grande dia, Sofia foi levada, mais uma vez, até o centro do Vaticano, para o que muitos acreditavam ser o encontro final. O cardeal Ferraro estava presente, assim como outros membros da igreja que tinham sido convocados de emergência. Todos aguardavam ansiosos pela revelação. O que a menina diria agora? O que ela sabia sobre o segredo guardado por tanto tempo? Sofia entrou no grande salão, acompanhada de sua avó Clara, e o que se seguiu foi uma tensão que tomou conta do espaço. Todos os olhares estavam voltados para ela. O cardeal Ferraro,
Com sua postura rígida, observava a menina com um olhar que misturava ceticismo e preocupação. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que talvez ele e os outros não fossem capazes de controlar. Quando Sofia se aproximou do altar, ela se ajoelhou, como se estivesse em um estado de meditação profunda, e por um momento tudo ficou em silêncio. As velas tremeluziam e o ambiente parecia carregar uma energia espiritual tão densa que ninguém conseguia mover-se. Só Sofia parecia em paz. Finalmente, ela se levantou e se virou para os presentes, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade hipnotizante. "Eu sei o que vocês escondem", ela disse, sua voz firme, mas calma. "Eu vi o segredo que todos temem, o que está enterrado aqui, nas profundezas de Roma, o que vocês chamam de tesouro, mas que na verdade é um peso, uma maldição, que foi selada para nunca mais ver a luz do dia." O cardeal Ferraro, agora visivelmente perturbado, avançou um passo em direção a Sofia. "O que você está dizendo? O que significa isso? Como uma criança poderia saber algo sobre o que está guardado no Vaticano? Não há nada de misterioso aqui." Mas Sofia, com uma calma surpreendente, respondeu: "Você não acredita, mas você sabe. Todos sabem. O segredo é mais antigo do que vocês pensam. Não é um tesouro de ouro ou relíquias. É algo que foi escondido para proteger a verdade que todos temem." Foi então que, em um gesto inesperado, Sofia estendeu a mão e todos os presentes observaram com atenção. Sem uma palavra, ela apontou para uma parede específica no grande salão. Era uma parede que ninguém jamais pensara em questionar. Aparentemente simples, mas agora parecia carregar um peso diferente, algo que estava fora de lugar. "Ali", disse Sofia com sua voz suave, mas com uma autoridade inegável. "Ali está o que vocês tentaram esconder, o que o Papa João Paulo I sabia, o que ele queria revelar." A tensão no ar era palpável. Ninguém se atrevia a mover-se, mas o cardeal Ferraro, incapaz de resistir, fez um gesto rápido para os membros da segurança que começaram a se aproximar da parede indicada por Sofia. Eles começaram a investigar e, como em um sonho, um dos guardas tocou a parede, apenas para ela ceder ligeiramente, revelando uma passagem secreta. O silêncio tomou conta do salão enquanto os presentes se entreolhavam. A sala parecia estar envolta em uma névoa de incredulidade. Como Sofia sabia disso? Como ela poderia ter apontado exatamente para o local onde algo tão importante estava escondido por tanto tempo? A passagem secreta levou-os a uma sala subterrânea, no coração do Vaticano, onde estavam armazenados inúmeros artefatos religiosos e documentos que datavam de séculos atrás. Mas, no fundo, havia algo que não se parecia com nada do que estava ali. Uma caixa de madeira simples, mas que emanava uma energia estranha, como se fosse algo muito mais antigo e poderoso. O cardeal Ferraro, agora visivelmente abalado, se aproximou da caixa. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso do momento antes de finalmente abrir a tampa. Dentro havia um conjunto de documentos, envelhecidos e cobertos de poeira, mas o que mais chocou foi a carta que estava no topo. Era uma carta pessoal, escrita pelo Papa João Paulo I, que falava de uma descoberta que ele havia feito. Uma descoberta sobre os reais fundadores da Igreja Católica, sobre segredos que haviam sido ocultados por milênios, segredos que estavam diretamente relacionados a uma conspiração dentro da Igreja para esconder a verdade sobre a origem do cristianismo. A carta falava sobre uma verdade tão devastadora que, se revelada, poderia destruir a fé de bilhões de pessoas. Sofia havia falado a verdade. O segredo estava ali, diante de todos, pronto para ser desvelado. A revelação de Sofia, uma criança de apenas 4 anos, tinha sido a chave para destrancar um segredo que todos, no fundo, sabiam existir, mas que jamais ousaram tocar.
Quando o cardeal Ferraro leu as palavras da carta, ele olhou para Sofia com uma expressão que misturava medo e respeito. Você sabia disso tudo? Ele sussurrou. Sofia apenas sorriu, com uma serenidade que não poderia ser desafiada. Eu não sabia. Eu vi. Eu sou ela. E agora, todos vocês verão a verdade. O Vaticano nunca mais seria o mesmo. A partir daquele momento, o segredo guardado por tanto tempo começou a emergir das sombras. O que Sofia havia revelado mudaria para sempre a história da Igreja Católica e a forma como o mundo via a fé e a religião. Mas enquanto todos começavam a perceber a enormidade da revelação, Sofia, com um olhar distante, parecia já estar se preparando para o próximo capítulo de sua jornada, como se soubesse que a verdade acabara de começar a ser descoberta e que muito mais estava por vir. A sala subterrânea do Vaticano estava em um silêncio absoluto. Todos os presentes, do cardeal Ferraro aos membros da segurança e especialistas, estavam paralisados, ainda tentando processar o que acabaram de testemunhar. A criança, Sofia, havia revelado mais do que qualquer um poderia imaginar. Ela havia desvendado um segredo tão profundo, tão oculto, que desafiava tudo o que eles pensavam saber sobre a Igreja Católica e sua história. A carta do Papa João Paulo I estava ali, diante de todos, comprovando que tudo o que Sofia dissera estava correto. O cardeal Ferraro, com as mãos trêmulas, finalmente fechou a carta, seus olhos se voltando para Sofia, que ainda observava com uma serenidade assustadora. Ele não sabia o que fazer, como a Igreja, com toda a sua autoridade e poder, poderia lidar com uma revelação tão devastadora. Como eles poderiam explicar ao mundo que tudo o que haviam acreditado, em grande parte, estava fundamentado em segredos e mentiras? Agora que você sabe, o que devemos fazer? Perguntou Ferraro, a voz carregada de preocupação e arrependimento. Sofia olhou para ele, seu olhar vazio, mas cheio de uma sabedoria antiga. Nada pode ser feito. O que está escondido não pode mais ser apagado. A verdade não pode ser mantida em silêncio por mais tempo. O que vocês fizeram, o que escondem, vai sair para o mundo. Não há mais como segurar. O cardeal tentou pensar em uma solução, uma maneira de minimizar os danos, mas sabia, no fundo, que não havia como evitar as repercussões. Sofia, com suas palavras e com o poder de sua visão, havia rompido um véu que protegia o Vaticano e, possivelmente, o próprio cristianismo de uma revelação que poderia mudar para sempre a fé de bilhões de pessoas. Clara, a avó de Sofia, estava ao lado dela, olhando para a neta com uma mistura de orgulho e assombro. Ela sabia que o que estava acontecendo era algo muito maior do que ela poderia entender, mas sentia que havia uma razão por trás de tudo aquilo. Uma razão pela qual Sofia, de apenas 4 anos, estava sendo escolhida para carregar esse peso. Algo nela parecia destinado, como se o mundo tivesse sido preparado para este momento. E enquanto o cardeal Ferraro e os outros membros da igreja começaram a discutir o futuro e as ações que tomariam, Sofia permaneceu em silêncio, olhando para os documentos à sua frente. Ela sabia que, embora o segredo tivesse sido revelado, isso era apenas o começo de algo muito maior. Na manhã seguinte, o mundo já sabia da existência dos documentos secretos. Os noticiários ao redor do globo estavam em choque, com manchetes de tirar o fôlego que davam conta da revelação histórica feita por uma menina de 4 anos. Teorias da conspiração sobre a Igreja Católica e sua história começavam a se espalhar como fogo em palha seca. Pessoas questionavam a legitimidade da Igreja, enquanto outros viam Sofia como uma figura messiânica enviada para revelar a verdade. Mas para Sofia, tudo isso parecia distante. Ela já estava de volta à sua casa, onde passava os dias em paz, como se o peso do que havia feito não a afetasse. A avó, embora ainda atônita, sabia que sua neta estava mais tranquila do que nunca, como se ela já tivesse cumprido sua missão,
como se o segredo já tivesse sido liberado e o mundo pudesse agora começar a entender o que ela sabia há tanto tempo. O cardeal Ferraro, que antes tinha sido um homem de fé inabalável, agora se via diante de uma encruzilhada. A igreja não poderia mais seguir o mesmo caminho. A verdade que Sofia havia trazido à tona não poderia ser ignorada. Ele sabia que uma nova era estava começando, uma era em que o Vaticano e seus segredos seriam desafiados de uma maneira que nunca haviam sido antes. Mas a pergunta permanecia: o que fazer agora? A revelação de Sofia era apenas o primeiro passo. O que aconteceria com o Vaticano, com a Igreja e com a fé que tantas pessoas haviam depositado nela? E o que aconteceria com Sofia, uma criança comum, que havia sido a chave para desbloquear algo tão monumental? Em seus pensamentos, o cardeal refletiu profundamente sobre o futuro da Igreja e sobre o destino de todos os envolvidos. Havia uma sensação de desolação no ar, como se o que foi quebrado jamais pudesse ser totalmente consertado. No entanto, ao olhar para Sofia, que agora estava sorrindo serenamente, ele teve uma breve visão de algo mais, algo que talvez ainda não compreendesse. A verdade, embora dolorosa, também trazia uma sensação de libertação. Talvez, pensou ele, o que a Igreja e o mundo precisavam não fosse mais de segredos, mas de uma nova compreensão da fé, da verdade e de sua própria humanidade. Naquela tarde, enquanto o Vaticano enfrentava as consequências de tudo o que Sofia havia revelado, o mundo começava a mudar. Mas enquanto o futuro era incerto, uma coisa estava clara. A menina de 4 anos, Sofia, havia alterado irrevogavelmente o curso da história. E o maior segredo do Vaticano, finalmente exposto, nunca mais poderia ser escondido. Com a revelação de Sofia, o mundo estava em tumulto. O Vaticano tentava desesperadamente controlar os danos, mas as ramificações eram tão vastas e imprevisíveis que ninguém sabia por onde começar. As notícias sobre os documentos secretos e as alegações de Sofia se espalharam rapidamente, com jornalistas e especialistas se aglomerando ao redor da história, tentando fazer sentido do que estava acontecendo. Entre a multidão de pessoas interessadas, havia um homem em particular, o jornalista Lorenzo Rossi, que estava determinado a descobrir mais sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Lorenzo não era um novato na investigação de histórias com teor religioso. Na verdade, ele já havia trabalhado por anos com histórias relacionadas a segredos da Igreja e teorias da conspiração. Mas nada se comparava ao mistério que Sofia havia desvelado. Lorenzo começou sua própria investigação, vasculhando antigos arquivos e documentos históricos que poderiam fornecer mais pistas sobre o que estava escondido nas cavernas do Vaticano. Ele passou semanas em bibliotecas, visitando igrejas antigas e até conversando com alguns dos poucos que ainda tinham conhecimento sobre os eventos que haviam sido suprimidos. Em sua busca, Lorenzo descobriu algo surpreendente. Em seus arquivos, ele encontrou uma referência a um nome que Sofia havia mencionado. Madre Teresa não foi a primeira. Outros passaram por ela. Quando ele investigou mais a fundo, descobriu que havia uma linha de figuras femininas ao longo da história que, de alguma forma, estavam ligadas a eventos secretos do Vaticano e que sua existência havia sido apagada de registros históricos conhecidos. Lorenzo ficou fascinado com essas descobertas. Ele começou a especular que talvez Sofia não fosse simplesmente uma criança com um dom místico. Ela poderia ser, de fato, uma reencarnação de uma dessas figuras antigas. Talvez ela fosse a chave para desbloquear algo ainda mais profundo do que todos imaginavam. Talvez as mulheres mencionadas nos documentos de Sofia fossem as verdadeiras fundadoras de muitos dos segredos guardados pela Igreja. E, mais importante, talvez essas mulheres fossem as verdadeiras responsáveis por esconder o tesouro que havia sido trazido à tona. Enquanto isso, Clara, a avó de Sofia, tentava entender o que estava acontecendo com sua neta.
Embora tivesse começado a aceitar a ideia de que Sofia possuía algo mais, uma sabedoria inexplicável, ela ainda não conseguia compreender completamente o impacto de suas ações. Ela se lembrava das palavras de Sofia quando a menina lhe disse: "Eu sou quem fui e também quem serei." Essa frase ecoava em sua mente. Ela sabia que Sofia não estava apenas falando sobre sua própria vida, mas sobre algo mais profundo, sobre um ciclo que transcendia o tempo. Clara, sem saber ao certo o que fazer, passou a procurar mais informações sobre o que Sofia havia dito. Sua busca a levou a um antigo livro que ela encontrou na biblioteca de sua casa. Um livro escondido entre as prateleiras, cheio de referências a figuras históricas femininas esquecidas pela igreja. Ao lê-lo, Clara começou a entender que a jornada de Sofia talvez fosse mais do que uma simples revelação de segredos. Ela poderia ser a chave para restaurar um equilíbrio perdido há muito tempo. Com o tempo, Clara começou a perceber que Sofia não estava sozinha nessa missão. Havia uma rede de pessoas, algumas delas sem saber de sua conexão, outras com um conhecimento profundo dos segredos, que estavam se mobilizando. Lorenzo Rossi, o jornalista, começou a descobrir essas conexões, e ao longo de sua investigação, ele encontrou um grupo secreto, um culto disfarçado de simples estudiosos da igreja que há séculos vinha protegendo o que estava enterrado. Esse grupo havia trabalhado, nas sombras, para garantir que os segredos não fossem revelados. Agora, com Sofia expondo a verdade, o grupo estava em um estado de alerta. Enquanto isso, Sofia, com seus olhos inquietos, parecia entender a profundidade de tudo o que estava acontecendo. Ela se sentia cada vez mais conectada com as mulheres que haviam passado por ela. Através de sonhos e visões, ela começava a lembrar de quem realmente era, e essas memórias a guiavam. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser conhecida, mas também sabia que a jornada de revelação não era algo que poderia ser feito sozinha. Ela precisava da ajuda de pessoas como Lorenzo e Clara, que, apesar de sua relutância, estavam começando a aceitar o papel que deveriam desempenhar. Em uma reunião secreta, Lorenzo, Clara e alguns membros do grupo que ele havia descoberto se encontraram para discutir os próximos passos. O Vaticano estava fazendo todo o possível para controlar o que estava acontecendo, mas já estava claro que a verdade era incontrolável. O que Sofia havia revelado era apenas o começo. O que restava agora era entender como a Igreja e o mundo reagiriam à verdadeira natureza de seus fundadores e ao tesouro que havia sido guardado por tanto tempo. O mistério ainda estava longe de ser resolvido, mas uma coisa era certa: a história de Sofia não era uma história simples. Ela estava entrelaçada com algo muito maior, algo que poderia redefinir a religião, a história e o papel das mulheres no cristianismo. E ao que tudo indicava, esse segredo, essa verdade, estava finalmente prestes a ser compreendida por todos. O que antes parecia ser uma revelação inusitada de uma criança prodígio, agora se tornava um enigma de proporções globais. Sofia, com sua calma sobrenatural, havia desvendado segredos que o Vaticano tentou esconder por séculos. Documentos secretos haviam sido descobertos e o mundo começava a absorver as implicações do que estava sendo revelado. Mas havia algo mais profundo, algo não resolvido que pairava no ar, algo que ninguém conseguia explicar. A cada novo detalhe desvendado, mais perguntas surgiam. Se o tesouro que Sofia mencionava não fosse algo material, mas sim um segredo espiritual, como o próprio Sofia sugeria, isso abria uma nova gama de incertezas. O que realmente estava escondido nas cavernas do Vaticano? Era possível que a Igreja tivesse encoberto uma verdade tão devastadora, uma verdade que poderia desmoronar séculos de fé e autoridade? Lorenzo Rossi, o jornalista, estava cada vez mais obcecado por essas questões.
Ele revisava obsessivamente as anotações e documentos que encontrara, tentando encontrar alguma explicação lógica. Ele havia começado a perceber que, à medida que se aprofundava na história de Sofia, ele também estava se afastando da realidade em que vivia. Os documentos que ele descobrira não eram apenas velhas cartas ou arquivos históricos. Eram registros de algo muito mais sombrio, algo que a igreja havia tentado apagar, mas que Sofia, de alguma forma, estava desenterrando. E ainda assim, havia algo que não se encaixava. Lorenzo começou a questionar a própria existência de Sofia. Como uma criança tão pequena podia ter acesso a informações tão complexas? Como ela sabia detalhes tão específicos sobre os acontecimentos do passado, segredos que nem os membros mais altos do Vaticano eram autorizados a conhecer? Ele começava a duvidar de sua própria percepção. Era possível que Sofia fosse mais do que apenas uma criança com um dom incomum? Ela poderia, de alguma forma, ter sido manipulada? Ou seria ela uma espécie de instrumento divino, uma mensageira do além, destinada a revelar uma verdade que ninguém mais seria capaz de compreender? Por sua vez, Clara, a avó de Sofia, também começava a questionar a natureza do que estava acontecendo. Ela confiava em sua neta, mas não podia deixar de se sentir desconfortável com o peso do que estava sendo revelado. Sofia falava de um ciclo, uma conexão entre vidas passadas e futuras, que Clara não conseguia entender completamente. À medida que Sofia se aprofundava mais em suas lembranças, Clara temia que sua neta estivesse sendo puxada para algo além do que ela poderia controlar. A linha entre o divino e o terreno começava a se borrar de forma assustadora. Em suas conversas privadas, Clara perguntava a Sofia sobre seus sonhos, suas visões. Mas a menina sempre respondia de maneira evasiva, como se soubesse mais do que estava disposta a revelar. "Você não entende, vovó", ela dizia, com um sorriso enigmático. "Eu só estou aqui para mostrar o caminho. O resto é com vocês." As palavras de Sofia começaram a ressoar na mente de Clara. Seria isso uma missão espiritual? Uma tentativa de guiar a humanidade para uma nova compreensão da verdade? Ou havia algo mais sinistro em jogo? Algo que estava além da compreensão de todos? Enquanto isso, as repercussões da revelação de Sofia se espalhavam por todo o mundo. Especialistas em história, religião e espiritualidade começaram a se reunir para discutir os documentos encontrados no Vaticano. Teorias da conspiração se multiplicavam, e uma nova onda de ceticismo surgia entre aqueles que se recusavam a acreditar na veracidade dos eventos. Alguns afirmavam que tudo não passava de uma grande encenação, uma farsa arquitetada por um grupo secreto dentro da igreja para desestabilizar a fé cristã. Outros, no entanto, viam Sofia como a chave para algo muito maior. Talvez o fim de uma era, o fim do controle religioso sobre a verdade. O Vaticano, por sua vez, estava em um estado de pânico. Os cardeais, que antes estavam confiantes na proteção dos segredos da igreja, agora estavam começando a perceber que havia forças além de seu controle. O cardeal Ferraro, que havia sido uma figura central durante os eventos, começou a questionar se o Vaticano ainda tinha autoridade sobre a verdade. O que mais está escondido? Ele se perguntava em seus momentos mais sombrios. E quem está por trás de tudo isso? Sofia é apenas uma peça ou ela é uma parte de um plano maior? O próprio Papa, que já estava em um estado de constante apreensão devido aos eventos em curso, convocou uma reunião de emergência com seus conselheiros mais próximos. Ele sabia que a igreja estava em uma encruzilhada histórica. Mas o que fazer agora? Revelar tudo ao mundo e arriscar a destruição de séculos de tradição e fé? Ou tentar silenciar a verdade e manter o controle, mesmo que isso significasse enfrentar uma crise sem precedentes? Na mesma noite em que o Papa convocava seus conselheiros, Sofia teve uma visão tão vívida e poderosa que a deixou em um estado quase catatônico.
Ela viu uma figura misteriosa, envolta em luz, que lhe sussurrou palavras de sabedoria. As palavras eram enigmáticas, mas Sofia sabia que não eram suas. A verdade não será apenas revelada, ela será vivida. Essas palavras começaram a ecoar na mente de Sofia enquanto ela se preparava para o que parecia ser o grande confronto final. Ela sabia que o mundo estava à beira de uma transformação irreversível, mas o que realmente aconteceria quando toda a verdade fosse revelada? Havia mais no mistério do que qualquer um poderia entender. E embora Sofia fosse a chave para tudo, o que ela ainda não sabia era se estava realmente pronta para enfrentar as consequências de seu próprio destino. Os dias seguintes à revelação de Sofia estavam envolvidos em um turbilhão de incertezas e especulações. O mundo nunca mais seria o mesmo, e ninguém sabia exatamente como lidar com o impacto das palavras de uma menina de apenas 4 anos. A verdade havia sido lançada para o público, mas suas implicações estavam longe de ser claras. O segredo que o Vaticano tinha guardado por tanto tempo, agora exposto por Sofia, parecia ter colocado a Igreja em uma posição vulnerável, mas também oferecido uma oportunidade para algo novo, algo que ninguém imaginava possível. Enquanto os especialistas e os jornalistas debatiam o significado dos documentos encontrados e as alegações de Sofia, uma sensação de inquietação pairava no ar. O Vaticano, que antes era visto como uma fortaleza invulnerável, agora parecia vulnerável à verdade que surgia, uma verdade que poderia derrubar décadas de dogma e tradição. Lorenzo Rossi, o jornalista que começara a investigar os mistérios de Sofia, encontrou-se dividido entre o fascínio e a preocupação. Durante semanas, ele percorreu os arquivos secretos da Igreja, procurando mais pistas, mais conexões entre o que Sofia tinha revelado e o que os documentos indicavam. Ele sabia que a verdade estava lá, entrelaçada com as histórias não contadas da Igreja, mas ele também sabia que, ao desenterrar essas histórias, ele poderia estar provocando algo muito maior do que ele estava preparado para lidar. Ele se encontrou com Clara, a avó de Sofia, tentando entender o papel dela no grande esquema das coisas. Durante um de seus encontros, Clara, com um olhar distante, começou a falar sobre o que Sofia havia lhe dito, sobre o ciclo entre vidas passadas e futuras, sobre como a menina parecia viver em 2 realidades ao mesmo tempo. Sofia não está apenas mostrando o caminho, Lorenzo. Ela é o caminho, disse Clara, com uma sabedoria melancólica. O que ela faz agora não é apenas uma revelação, é um desfecho de algo que começou muito antes dela nascer, algo que nós, humanos, não conseguimos compreender completamente. Lorenzo, embora cético, não pôde deixar de sentir a verdade nas palavras de Clara. Era como se tudo o que acontecia agora fosse parte de um grande plano, algo que estava além do controle de qualquer um, mas que, de alguma forma, precisava acontecer. Enquanto isso, Sofia, com sua aparência serena e distante, parecia entender o peso de sua própria missão. Ela sabia que não havia como voltar atrás, que o mundo nunca mais poderia voltar a ser o mesmo depois do que havia sido revelado. E apesar do tumulto e das perguntas que surgiam, ela permanecia calma, como se tivesse cumprido um papel muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Ela não estava apenas revelando segredos, ela estava abrindo um portal para algo muito mais profundo e universal. O Vaticano, por sua vez, estava dividido. Alguns dentro da Igreja queriam usar a revelação de Sofia para modernizar a fé, para aceitar que a verdade de sua história não fosse mais uma farsa ou uma coleção de mitos. Mas havia outros que, desesperados para proteger a instituição, queriam suprimir tudo o que Sofia havia revelado, apagar a verdade antes que ela pudesse se espalhar ainda mais. O Papa, embora em um estado de grande incerteza, sabia que as escolhas que ele faria nos próximos dias poderiam determinar o futuro da Igreja por séculos.
Ele sabia que a fé de bilhões de pessoas estava em jogo. O que aconteceriam com aqueles que agora questionavam tudo o que haviam acreditado? Como a igreja poderia se reconstruir depois de tal revelação? Haveria espaço para a renovação, ou o ceticismo e a descrença se tornariam uma força irreversível, destruindo tudo? Na casa de Sofia, Clara estava tendo dificuldades para lidar com o peso de tudo o que estava acontecendo. Sofia, com sua sabedoria incompreensível, começava a se distanciar emocionalmente de sua avó, como se já soubesse que o que estava diante dela não era mais algo que ela poderia controlar. Ela tinha cumprido sua missão, mas Clara sentia que sua neta estava sendo levada por algo que ela não conseguia mais entender. A menina estava falando sobre o fim de um ciclo, como se a verdade tivesse sido revelada para um fim maior, que estava além da compreensão de qualquer ser humano. Eu não sei o que isso tudo significa, Sofia, disse Clara uma noite, enquanto observava sua neta brincar com um simples brinquedo. Mas uma coisa eu sei, você não está sozinha nisso, eu estarei com você até o fim. Sofia olhou para sua avó, seu olhar distante, e respondeu calmamente: Você não entende, vovó. Eu não sou a única. Eu sou a última. E é por isso que estou aqui, para que todos vejam o que estava oculto. Não posso ficar, mas sei que a verdade será vivida. Aquelas palavras de Sofia, ditas com tanta simplicidade e ao mesmo tempo com uma profundidade assustadora, fizeram Clara se calar. Ela não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era clara. A revelação de Sofia não era o fim, mas apenas o início de algo muito maior. E assim, enquanto o mundo começava a lidar com as repercussões da grande revelação de Sofia, uma nova onda de perguntas surgia. O que realmente aconteceu no passado? O que estava oculto nas profundezas do Vaticano? O que mais Sofia sabia e não havia dito? A verdade, finalmente exposta, começava a ter consequências imprevistas. Para alguns, era uma libertação, um despertar para uma nova forma de entender a fé e a história. Para outros, era uma traição, uma destruição daquilo em que haviam acreditado por toda a vida. E para Sofia, uma criança inocente, era apenas mais uma etapa de uma jornada que transcende o tempo e o espaço, e que, ao ser cumprida, deixaria sua marca no mundo para sempre. A revelação de Sofia havia transformado o mundo. O Vaticano estava imerso em uma crise de fé, de autoridade e de identidade. As repercussões da descoberta dos segredos enterrados nas cavernas mais profundas da Igreja começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Teorias da conspiração estavam em toda parte, com alguns alegando que a Igreja estava em seu fim, enquanto outros viam em Sofia uma espécie de nova Messias, a verdadeira guardiã da história perdida. Enquanto o mundo discutia o que fazer com a verdade que tinha vindo à tona, Sofia permanecia em casa com sua avó Clara. Ela parecia uma criança comum, mas havia algo em seu olhar que era diferente. Algo que sugeria que ela sabia mais do que qualquer um poderia imaginar. Ela havia cumprido sua missão, mas o que isso realmente significava? O cardeal Ferraro, que havia sido uma das figuras centrais na tentativa de controlar o que estava acontecendo, se viu cada vez mais isolado. Ele começava a se perguntar se o Vaticano ainda tinha controle sobre a verdade, ou se as palavras de uma criança haviam realmente mudado o curso da história. Ele se reuniu com o Papa em uma tentativa de encontrar uma solução, mas não havia consenso. Havia aqueles que acreditavam que o Vaticano deveria aceitar a revelação e usar isso como uma oportunidade para se renovar, enquanto outros temiam que uma aceitação total pudesse destruir a autoridade da Igreja para sempre. Enquanto isso, em sua casa, Clara tentava entender o que estava acontecendo com sua neta. Sofia estava cada vez mais distante, e Clara sentia como se a menina estivesse se afastando de algo muito maior do que qualquer um poderia compreender. À noite, Sofia passava horas olhando para a janela, como se estivesse esperando algo. Quando Clara perguntava
o que ela estava esperando. Sofia sempre respondia com a mesma tranquilidade. A verdade não pode ser contida. O mundo está começando a entender. O que aconteceu agora já estava predestinado. Mas o que isso significava? O que Sofia queria dizer com predestinado? Clara não tinha respostas, mas sentia que a verdade, por mais revelada que fosse, ainda guardava muitos segredos. O que Sofia sabia e o que ela ainda não tinha contado parecia ser uma chave para algo além do que todos haviam imaginado. Então, uma noite, enquanto o Vaticano enfrentava o caos das repercussões públicas, um evento inesperado aconteceu. Sofia, que havia sido um foco de atenção para o mundo inteiro, desapareceu, sem deixar vestígios. O desaparecimento da menina foi uma das notícias mais chocantes do século. Ninguém sabia onde ela estava, nem mesmo sua avó, Clara, que havia sido sua fiel protetora. O Vaticano, as autoridades e até os jornalistas estavam em busca de pistas, mas Sofia parecia ter desaparecido da face da terra. Os noticiários começaram a especular sobre teorias ainda mais inacreditáveis. Alguns acreditavam que ela havia sido retirada do mundo, talvez pela igreja, para proteger a verdade que ela tinha revelado. Outros achavam que ela tinha sido retirada por forças desconhecidas, que tinham algo a ver com a grande verdade que ela estava prestes a compartilhar. E então, em um momento de perplexidade, algo ainda mais enigmático aconteceu. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Sofia, Clara acordou com uma sensação de profunda inquietação. Ela sentiu, em sua alma, que algo tinha mudado. E naquele instante, ela sabia o que precisava fazer. Ela se dirigiu até o pequeno quarto de Sofia e, para sua surpresa, encontrou um bilhete simples, escrito à mão, com uma caligrafia que não era de sua neta. As palavras eram curtas, mas carregavam uma carga imensa de mistério. A verdade está apenas começando. Não há fim, apenas um novo começo. Não procure por mim. Você já sabe o que precisa fazer. O ciclo continua. Clara leu aquelas palavras várias vezes, tentando entender o que elas significavam. Como uma criança de 4 anos poderia escrever algo tão profundo, tão cheio de significado? O que ela queria dizer com o ciclo continua? E quem havia deixado aquele bilhete? Foi Sofia ou alguém mais? Desesperada por respostas, Clara se dirigiu ao Vaticano, onde as autoridades estavam reunidas para discutir o futuro da igreja após as revelações. Ela chegou à sala onde se encontravam os cardeais e membros de alto escalão da igreja, e quando entrou, todos a olharam com curiosidade. "Você sabe onde está Sofia?" O cardeal Ferraro perguntou com uma mistura de preocupação e ceticismo. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, segurou o bilhete em suas mãos e disse com uma voz trêmula: "Ela não está mais aqui, mas ela nos deixou uma mensagem. E se o Vaticano deseja realmente entender o que aconteceu, talvez seja a hora de buscar a verdade, onde quer que ela nos leve." O cardeal olhou o bilhete com um misto de desconfiança e temor. A verdade que Sofia havia revelado estava além de qualquer explicação racional. E agora, com seu desaparecimento, a dúvida aumentava ainda mais. O que seria da igreja, da história e do futuro agora? A mensagem de Sofia não parecia ser uma conclusão, mas uma chamada para algo maior, algo que ainda estava por vir. O que ela sabia, ninguém sabia ao certo. Mas sua partida, seu silêncio, parecia ser o sinal de que a jornada de revelação não havia terminado. Ela havia apenas dado o primeiro passo, e agora o mundo inteiro estava à espera do que viria a seguir. E assim, com o desaparecimento de Sofia, a verdade que ela havia trazido à tona se tornava ainda mais enigmática. O futuro da igreja e da humanidade estava nas mãos daqueles que se atreveriam a buscar as respostas. Mas de uma coisa todos sabiam: Sofia havia cumprido sua missão. Ela havia deixado um legado, uma marca indelével na história. E o ciclo que ela mencionava continuaria, de maneiras que ninguém poderia prever.
O desaparecimento de Sofia causou um frenesi mundial. A menina que havia desvendado segredos que ninguém jamais imaginou. A menina que falou com uma clareza assustadora sobre o que estava oculto no Vaticano, agora estava fora do alcance de todos. O Vaticano, que tentava desesperadamente entender e controlar a verdade que havia sido exposta, se viu diante de uma nova crise, uma crise sem resposta. A verdade não poderia mais ser detida, mas o destino de Sofia, a quem todos procuravam, permanecia um enigma. Clara, em sua profunda angústia, tentava entender o significado do bilhete deixado por sua neta. As palavras de Sofia: "A verdade está apenas começando. Não há fim, apenas um novo começo", reverberavam em sua mente. Ela sabia que, de alguma forma, Sofia havia cumprido seu papel, mas ao mesmo tempo sentia uma imensa solidão. Como poderia a história de sua neta ter acabado de maneira tão abrupta? E por que ela havia desaparecido quando o mundo mais precisava dela? As palavras de Sofia pareciam ter sido proféticas. Não havia realmente um fim, mas uma transformação. O ciclo de revelações estava apenas começando, e a jornada para entender os segredos do Vaticano, a verdade por trás dos documentos e o mistério do tesouro oculto estava longe de ser concluída. Enquanto o mundo tentava se ajustar a essa nova realidade, os cardeais e os líderes do Vaticano se reuniam em segredo, buscando uma maneira de lidar com o legado deixado por Sofia. A verdade havia sido exposta, mas o que fazer com ela? Era impossível desfazer o que já havia sido revelado. A dúvida sobre o futuro da Igreja, sobre a fé e a história, parecia pairar sobre todos como uma sombra. O impacto da revelação de Sofia não estava restrito apenas ao Vaticano. O mundo inteiro, especialmente os fiéis, começava a questionar suas crenças mais profundas. As respostas sobre o que realmente aconteceu na história da Igreja eram agora mais evasivas do que nunca. A verdade tinha sido lançada à luz, mas as pessoas estavam perdidas, tentando entender como lidar com ela. Para muitos, a confiança na instituição religiosa estava quebrada, e para outros, a revelação de Sofia foi um convite para uma nova jornada de fé, uma fé mais transparente, sem os véus de mistério que a Igreja sempre colocara sobre suas doutrinas. Clara, sentindo-se exausta de tanto questionamento, voltou ao pequeno quarto de Sofia, onde tudo havia começado. As paredes, antes preenchidas com as risadas e brincadeiras da menina, agora estavam imersas em um silêncio profundo. A janela ainda estava aberta e o vento suave da tarde entrava, trazendo consigo a sensação de algo imenso e incontrolável, algo que se estendia além do que ela poderia compreender. Sofia não estava ali, mas Clara sentia sua presença em cada canto, como se ela estivesse esperando que algo acontecesse. Então Clara percebeu. Sofia não havia simplesmente revelado a verdade. Ela a havia plantado, deixando uma semente que agora começaria a crescer, a se espalhar, a transformar as pessoas e, por fim, o mundo. O que Sofia fizera não era apenas uma revelação pública. Era um chamado a todos para que se aventurassem em uma jornada de descoberta pessoal, para buscar as respostas que estavam enterradas nos corações e nas mentes de todos. O ciclo que Sofia mencionou era mais do que um jogo de palavras. Era uma realidade cíclica da vida, da história e das próprias almas humanas. O conhecimento e a verdade não podiam ser contidos, mas sempre voltariam, renovados, transformados. E de alguma forma, Sofia parecia saber disso. Sua missão, embora aparentemente concluída, era, na verdade, apenas o começo de algo maior. Uma verdade não pode ser revelada de uma vez, mas em ondas, cada uma mais forte do que a anterior. E as ondas que Sofia havia iniciado estavam apenas começando a atingir as margens. Clara sentou-se ao lado da janela, olhando para o horizonte. Ela pensou em Sofia e no que a menina havia feito. Ela não havia apenas revelado os segredos do Vaticano.
Ela havia tocado algo mais profundo, algo dentro das pessoas. As palavras de Sofia, ditas com tanto poder e simplicidade, ainda ecoavam em sua mente. Eu sou a última, mas o ciclo continua. E então, Clara sorriu, uma expressão de paz preenchendo seu rosto. Ela sabia, no fundo, que a missão de Sofia não terminava com seu desaparecimento. O que ela havia iniciado era imortal. A verdade que Sofia trouxe ao mundo não morreria. Ela se espalharia como um fogo que não poderia ser apagado, mudando a história de maneira que ninguém poderia prever. Clara fechou os olhos por um momento, sentindo uma sensação de aceitação. A missão de Sofia era maior do que ela jamais imaginou, maior do que qualquer um poderia compreender. E, ao final, a verdade sempre encontrará seu caminho, mesmo que de maneiras que nem todos consigam entender. E isso, para Clara, era o verdadeiro legado da menina. A história de Sofia, a menina de 4 anos que chocou o mundo, não tinha um fim. Ela era apenas o começo. O ciclo de revelações continuaria, e o mundo, aos poucos, começaria a entender o que realmente estava escondido. Mas enquanto isso não acontecesse, Sofia estaria viva nas memórias de todos, naquilo que ela havia deixado para trás. A verdade, finalmente exposta, se tornaria uma parte indissociável de quem somos e de quem seremos. A busca por ela não pararia, porque no fim, a verdade nunca é um ponto final. Ela é um processo contínuo, sempre em movimento, sempre se renovando. E assim, o legado de Sofia viveria para sempre.